Ora bem, acho que podemos dar início à segunda sessão de hoje. É com imenso gosto que dou aqui as boas-vindas ao João Pereira Coutinho, que aliás não é a primeira vez que vem ao Instituto, mas que é sempre ótimo quando ele vem. O João, para além de ser um queridíssimo amigo, não é? E durante muitos anos colega na Universidade Católica, é uma das figuras da nossa sociedade, é uma das figuras públicas, ou usando a expressão inglesa Public Intellectuals, que ao longo de tantas semanas, não é, nos tem divertido com as suas crónicas, divertindo mesmo quando escreve sobre coisas sérias. Autor de vários livros, eu talvez destacasse este pequeno, grande livro, que aliás o João já aqui apresentou, sobre o conservadorismo, e, parafraseando o seu último livro, que acabou de sair, vamos ao que interessa. Muito obrigado, senhora professora, querida eminência, Raquel Aspinto. Quando começa assim... É um grande prazer estar aqui, em primeiro lugar é um grande prazer estar aqui no Instituto, é um grande prazer ter aceito o convite da Raquel, de facto um exemplo de, em primeiro lugar um grande exemplo de seriedade académica e uma querida amiga e enfim, e devo-te dizer que metade da piada da vida académica perdeu interesse a partir do momento em que não te vejo todos os dias na universidade. O que vamos hoje falar aqui é sobre ideologias, por um lado, e conservadorismo, por outro. Qual é a relação entre a ideologia e o conservadorismo? Sendo que a minha tarefa é sempre uma tarefa muito ingrata, pelo simples motivo de que, se há palavra que os conservadores profundamente abominem, é a palavra ideologia. Digamos que chamar a um conservador um ideólogo é um insulto, pelo menos por uma certa tradição conservadora. Bom, em primeiro lugar, o que é uma ideologia, então? Uma ideologia, a palavra ideologia, na sua origem, quando foi inventada no século XVIII, tinha um significado bastante neutro até. Significava, pura e simplesmente, uma ciência das ideias. Procurava saber qual era a origem das ideias, da mesma forma que a zoologia ou a biologia, qualquer outra ciência, procuravam saber qual era a origem da evolução das espécies, como classificar certas espécies animais, etc, etc, etc. O peso da palavra ideologia é um peso que foi legado por Marx, na sua ideologia germânica. Para Marx, a ideologia era o conjunto das ideias da classe dominante que, através dessa espécie de autoritarismo intelectual, oprimia e alienava as classes trabalhadoras. Como é evidente, o sentido da palavra ideologia que eu aqui uso é simplesmente o sentido que é usado na ciência política, ou seja, é um conjunto organizado de ideias, princípios, valores, que não apenas, e agora parafraseando Marx, não apenas nos permitem interpretar o mundo, mas transformá-lo. Portanto, é o sentido mais neutro da palavra ideologia. E relativamente a isto, a grande questão que se coloca é saber se o conservadorismo é ou não uma ideologia. Porque há muitos autores que afirmam que o conservadorismo não é uma ideologia. Quando muito o conservadorismo é uma espécie de disposição, uma forma de estar, uma forma de ser, uma forma de atuar no mundo, que tende a valorizar coisas como aquilo que é mais familiar, aquilo que é mais próximo, tende a valorizar a experiência feita, a tradição estabelecida, etc, etc, etc. Isto é aquilo que se chama a disposição conservadora, como dizia o filósofo. E, de certa forma, esta é uma disposição que nós podemos encontrar em qualquer pessoa, seja ou não um conservador em política. Há pessoas que têm uma disposição conservadora, mesmo que depois, na hora de votar, ou na hora de escolher um partido, uma filosofia, etc., política, não optem por soluções conservadoras. E não é preciso apelar para nenhum grande tratado filosófico para nós sabermos isso. Basta olhar em volta. Eu conheço muitas pessoas que têm uma disposição fortemente conservadora no seu dia-a-dia, mas depois, na hora de votar, não escolhem partidos conservadores. Até podem votar no Partido Comunista, até podem votar no Partido Socialista, em qualquer outro partido. E encontro também o inverso. Encontro pessoas que têm posições políticas conservadoras e, no entanto, nas suas vidas, nas suas condutas diárias, não têm uma disposição conservadora. Até podem ter uma disposição bastante progressista, bastante libertina, bastante isto, bastante aquilo, etc, etc, etc. Portanto, as coisas nem sempre casam. Depois, há os casos perdidos, são aqueles que têm
disposição conservadora e opção política pelo conservadorismo. Eu sou um caso perdido, porque eu acumulo estas duas situações. Dito isto, aquilo que interessa é olhar para o conservadorismo como uma ideologia política, porque eu creio que o conservadorismo é de facto também uma ideologia política, ou seja, é um conjunto de princípios, princípios esses que estruturam o conservadorismo e que de certa forma são princípios mais ou menos reconhecíveis, independentemente das tradições conservadoras às quais nós estejamos a fazer referência. Existem várias tradições dentro do conservadorismo, existem vários conservadorismos. O conservadorismo anglo-saxónico é um, o conservadorismo continental é outro, dentro do conservadorismo continental o conservadorismo francês é um, o conservadorismo alemão é outro, o conservadorismo espanhol é outro, o holandês é outro, por aí fora. O conservadorismo nos Estados Unidos é outro. Existem várias tradições conservadoras, mas de certa forma existem alguns princípios que, quando estão presentes, nós identificamos imediatamente que está ali uma ideologia conservadora. O meio desses princípios é um princípio que tenta dizer basicamente que é preciso não esquecer que os seres humanos fazem parte da espécie Homo sapiens. Basicamente é um princípio que diz que todos somos, de uma forma ou de outra, seres intelectualmente limitados, imperfeitos, do ponto de vista intelectual, e, portanto, quando nós partimos do pressuposto que os seres humanos são perfeitos do ponto de vista intelectual, as conclusões políticas a que chegamos são conclusões muito diferentes de uma pessoa que tenha uma visão muito otimista da nossa própria natureza. Não é? É exatamente por isso que normalmente, enfim, isto é uma generalização, as pessoas à esquerda normalmente têm uma enorme arrogância do ponto de vista intelectual, porque estão muito apaixonadas por elas próprias. Porque não leram Darwin. Um conservador tenderá a dizer que os seres humanos são capazes de muita coisa, com certeza, mas são limitados do ponto de vista intelectual. E são limitados por dois motivos. Em primeiro lugar, porque, como é evidente, nós não conseguimos abarcar toda a complexidade dos fenómenos sociais. Só uma pessoa, de facto, muito apaixonada por ela própria, que acha que é omnipotente e omnipresente, mas, sobretudo, porque nós não somos capazes de controlar aquilo que, por definição, não é controlável, que é a contingência. Ou seja, existem fenómenos sociais que acontecem, que nós não somos capazes de prever, quanto mais de prevenir, e isso implica que nós devemos pôr-nos na nossa posição. E a nossa posição é uma posição humilde, é uma posição de maior humildade do ponto de vista intelectual. Portanto, sempre que nós vemos um texto, francês, inglês, etc., que parte do pressuposto de que o ser humano é um ser falível, nós estamos na presença de um texto com uma fortíssima marca conservadora do ponto de vista político. Este é, por assim dizer, o primeiro princípio. É o princípio mais importante de todos. Porque é este princípio que, de certa forma, serve como uma base ou uma estrutura onde nós vamos construir todos os outros princípios. O segundo princípio, por exemplo, é o que nós chamamos um princípio ceticista. Aqui o ceticismo não tem a ver com o ceticismo filosófico, não estamos a falar do ceticismo a Descartes, a ideia de que nós não podemos chegar a conclusões claras e distintas e não sei o quê, ou só podemos chegar depois de uma espécie de purga racionalista, etc. Não é isso que está em causa. O ceticismo, do ponto de vista político, é simplesmente uma atitude segundo a qual todos os arranjos que possamos fazer em sociedade são arranjos, por definição, temporários e que muitas vezes estão marcados também por uma enorme insuficiência. E, portanto, aquilo que um pensamento cético do ponto de vista político aconselha é pequenos passos, pequenos projetos e nada de ceder a grandes tentações utópicas. Como dizia um autor alemão, que eu agora já não me recordo, creio que era um político, quando um conservador olha para alguém que afirma que tem uma grande visão para o país, deve aconselhá-lo a ir ao neurologista. Porque a ideia de que existem grandes visões é algo que é profundamente assustador para uma pessoa que é politicamente conservadora. A política não é o espaço para ter grandes visões. A política é um espaço para ter algumas visões modestas, moderadas, etc. Mas uma grande visão de subversão da sociedade, de acordo com um plano qualquer, é algo que deixa um conservador normalmente em pânico. O terceiro princípio é um princípio que nós podemos designar como um princípio tradicionalista. E que também vem na decorrência de tudo o que nós estamos a dizer sobre a imperfeição intelectual do ser humano, sobre o ceticismo, etc. Basicamente tem a ver com a importância ou o papel das tradições numa sociedade. Costuma muitas vezes confundir-se um conservador com um antiquário. Ou um conservador com um conservacionista. Exatamente. Não é? É a ideia de que nós devemos
preservar ou proteger as tradições, porque elas são muito bonitinhas e já existiam no tempo do nosso avô e, portanto, temos que guardar o relógio dele, a dentadura e os óculos e não sei o quê. Bom, na verdade, não é isso que está em causa quando se fala do princípio tradicionalista. Quando nós dizemos que as tradições são importantes porque elas mostraram-se importantes. Basicamente, é só isto. Ou seja, estamos a dizer estas tradições sobreviveram até aqui, até agora, porque estas tradições foram mostrando pelo caminho a sua utilidade e a sua validade. Porque existem outras tradições que, entretanto, foram ficando pelo caminho, porque não foram sendo úteis. De certa forma, há quase uma espécie de dimensão darwinista no papel das tradições. As tradições foram sendo filtradas pelos testes do tempo, pelas diferentes gerações, e há tradições que chegaram até nós. E o que é curioso é que muitas destas tradições, pura e simplesmente, podem até nem ser explicáveis do ponto de vista racional. Nós podemos não ser capazes, através de uma fórmula matemática, explicar por que motivo é que determinadas tradições chegaram até nós. Mas o que interessa a um conservador é o facto de elas terem chegado até nós. E de mostrarem a sua utilidade e mostrarem a sua validade. E se uma tradição chegou até nós, há uma presunção que convida à manutenção dessa tradição. Ou seja, a sobrevivência é em si mesmo uma razão válida para que essa tradição continue a ser mantida. O que não significa que essa tradição não possa ser mudada. O grande problema é que aquele que deseja mudar a tradição tem que mostrar por que motivo é que a tradição deixou de ser válida. Ou seja, o papel aqui não cabe ao conservador ter que justificar racionalmente porque é que aquela tradição deve continuar. Pode fazê-lo. A grande questão está naquele que confronta essa tradição e pretende mudá-la. O ónus da prova está naquele que quer mudar uma tradição que foi sobrevivendo. Não cabe a um conservador ter que justificar algo que foi sobrevivendo aos testes do tempo. De certa forma. Muitas vezes costuma dizer que a grande diferença entre o pensamento conservador e o pensamento progressista está numa pergunta. Enquanto que o pensamento progressista pergunta, mas por que não? O conservador pergunta, mas por que sim? Ou seja, o conservador coloca a bola do outro lado. E existiram muitos casos, em que as tradições deixaram de mostrar a sua validade, deixaram de mostrar a sua utilidade, e nesse caso devem ser reformadas. E sobre esta dimensão de reforma, ao contrário também da caricatura habitual, se existe palavra que é uma das palavras mais importantes dentro da gramática conservadora, é a palavra reforma. O que pode parecer, à primeira vista, estranho, porque normalmente afirma-se que um conservador é um imobilista ou então um reacionário e, portanto, reformar é sempre um verbo problemático. Na realidade, é o verbo mais importante. Porque se um conservador pretende conservar aquilo que é importante numa sociedade, instituições ou valores ou princípios dessa sociedade, muitas vezes ele tem que estar preparado para reformar certos aspectos dessa sociedade, precisamente para preservar essas instituições, esses valores e esses princípios. Exatamente como uma casa. Se uma casa dá sinais de degradação, existem duas atitudes. A primeira atitude é a atitude de um revolucionário, que é por aí simplesmente demolir a casa e construir tudo de novo. A atitude de um conservador é, se vê que existem sinais de decadência numa das paredes, reformar a parede. Precisamente para conservar o edifício original. E não deixa de ser curioso que, muitas vezes, ao longo da história, existiram vários momentos em que a metáfora arquitetónica até ganhou contornos muito reais. Um dos casos mais conhecidos aconteceu na Segunda Guerra Mundial, em que a Câmara dos Comuns, em Londres, foi arrasada pela aviação alemã. Na altura, o primeiro-ministro Churchill visitou os escombros e escreveu um texto, que é hoje considerado um dos textos mais importantes e mais interessantes e mais poéticos da gramática conservadora, escreveu um texto onde defendia precisamente que a Câmara dos Comuns devia ser reconstruída exatamente como era. E ele vai alinhavando uma série de argumentos que vão desde o facto de a Câmara tem uma configuração retangular e isso, por exemplo, facilita muito mais a discussão e a familiaridade da discussão dentro da Câmara dos Comuns. É uma Câmara onde o Partido Conservador, o Partido Liberal, o Trabalhista, depois o Partido Trabalhista, onde estes dois partidos se enfrentam frente a frente. É uma configuração que permite que muitas vezes as pessoas que queiram mudar de partido, aquilo que se chama em Inglaterra to cross the floor, o façam, mas o façam de uma forma muito visível.
E o Churchill mudou de partido 2 vezes. Isso é bem visível quando alguém muda de partido, e é perfeitamente legítimo fazê-lo no sistema parlamentar inglês. E não é como em Portugal, em que as pessoas que mudam normalmente vão deslizando, não é? Deslizando. E quando a gente se apercebe, não é? Quando a gente se apercebe, mas este cavalheiro não estava no Partido Comunista e agora está na bancada do PS. Não, em Inglaterra não é assim. As pessoas que querem mudar de partido, há quase uma espécie de afirmação física de que estão a cruzar a linha, de que estão a passar para o outro lado. Depois há outras razões que Churchill também vai elencando. O facto, por exemplo, na Câmara dos Comuns, o que é inteiramente verdade, eu nunca me tinha percebido disso, mas é inteiramente verdade, é que a Câmara dos Comuns não tem espaço para todos os deputados que são eleitos. Curiosamente. Eu agora não sei de cabeça quantos deputados é que são eleitos em Inglaterra, mas o número de lugares disponíveis é inferior ao número de deputados eleitos. E para Churchill, porque é que isto era assim, e devia continuar a ser assim, porque isto fazia com que as pessoas normalmente estavam a tempo e horas dentro da Câmara dos Comuns. Porque se não estivessem, tinham que ficar em pé, lá atrás. Então, uma série de razões que ele vai elencando e que fazem parte da tradição inglesa. E, portanto, no fundo, o que ele estava a dizer é que se a Câmara dos Comuns serviu gerações sucessivas e serviu bem, ela deve ser reconstruída de acordo com a sua velha ordem. Não é por acaso, aliás, que quando aconteceu o 11 de setembro nos Estados Unidos da América, houve muitos conservadores que afirmaram pura e simplesmente que as Torres Gêmeas deviam ser reconstruídas exatamente como eram. E foi nesse momento, aliás, que se recuperou o texto de Churchill para provar. A grande vitória sobre a barbárie é uma vitória exatamente como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. A Câmara dos Comuns foi reconstruída exatamente como era. E muitos deles diziam as Torres Gêmeas devem ser construídas exatamente como eram. Quando muito, talvez com apenas mais um andar. Mas devem ser reconstruídas exatamente como eram. Existe ainda um outro princípio, que também é um princípio muito importante, que é aquilo que normalmente se designa como o princípio organicista. Para um conservador, isto significa que há uma diferença, que é uma diferença muito substancial entre o pensamento liberal e o pensamento conservador. Enquanto que o pensamento liberal é um pensamento que se coloca a sua tónica no indivíduo e nos direitos que lhe assistem enquanto indivíduo, direitos que muitas vezes podem ter uma origem naturalista, ou seja, os indivíduos que nasceram e no estado de natureza tinham um conjunto de direitos, direito à vida, à liberdade e por aí fora, que devem ser respeitados pelo poder político. O conservador tenderá normalmente não a olhar para o indivíduo, embora não o ignore, mas a olhar para a comunidade. Ou seja, o conservador tenderá a ver uma sociedade como um organismo vivo, o que significa que mudanças, reformas, sublevações, etc., mesmo que sejam feitas numa das partes da sociedade, acabam por atingir o todo da sociedade. E é exatamente por isso que é preciso ter cuidado quando se reforma, porque, pura e simplesmente, reformas pontuais, que nós apenas julgamos que corrigem um problema, na verdade estão a levantar vários problemas numa sociedade. E é esta noção de conjunto que o conservador tende a valorizar, que é uma noção, obviamente, pouco diferente da visão liberal. Dito isto, quando nós temos estes 4 princípios, é importante fazer uma distinção aqui entre o conservador, ou aquilo que é um conservador, e, evidentemente, 2 caricaturas que são normalmente feitas sobre o pensamento conservador. A primeira caricatura tem a ver com a ideia de imobilismo. Como é evidente, e há a célebre piada, quantas pessoas são precisas para mudar uma lâmpada, e a resposta é mudar. Como é óbvio, se nós partimos do pressuposto de que uma sociedade é um organismo vivo, é evidente que um conservador tenha plena noção de que uma sociedade se transforma, se vai modificando, exatamente como qualquer organismo vivo. E, portanto, a ideia de um imobilista é uma ideia que não faz qualquer sentido pelo simples motivo de que a própria vida social é uma vida de mudança permanente e um conservador deve reformar aquilo que merece ser reformado, porque senão corre o risco de precipitar uma situação revolucionária. Mesmo um grande autor conservador como Burke, que se opõe à Revolução Francesa, há textos anteriores à sua grande obra, às reflexões sobre a Revolução em França, onde Burke dizia claramente que a França está a caminho de uma revolução. Porquê? Porque a França não está a reformar. E isto vai acabar como? Numa revolução.
A França devia olhar para o exemplo inglês, a Revolução Gloriosa de 1688, em que nós tivemos que mudar uma parte da Constituição, no caso foi o rei, a cabeça do rei, mas a ideia foi, tivemos que fazer ali o pormenor, temos que mudar aquele pormenor para manter a Constituição. Pronto, claro que há autores que afirmam que a Revolução Gloriosa foi muito mais do que isto, foi de facto uma revolução a sério, mas esta pelo menos era a interpretação do Burke, ou seja, eles mudaram apenas uma parte, etc. E ele conclui que a França não está a fazer nada disto. Isto é 1787, 1788. E, portanto, isto vai acabar numa revolução. Quando a revolução estala, ele escreve a sua obra e diz, bom, a França ainda estava nos primeiros passos da revolução, ou seja, ainda não havia nada de particularmente sanguinário em França. Ele diz, isto que está a passar-se em França vai levar à violência mais sanguinária que existe. Os reis vão ser decapitados. Isto muito antes de se pensar sequer que os reis seriam decapitados. Ele só errou na ordem, porque os reis seriam decapitados. Ele jogava que a rainha ia ser decapitada primeiro e depois o rei. Enfim, ladies first. Mas foi ao contrário. Primeiro foi o rei, depois a rainha. E ele diz, isto só vai acabar, esta balbúrdia completa só vai acabar em França com uma ditadura militar. Foi exatamente o que se passou com Napoleão. Ele já não viu isso, ele faleceu em 1797, mas a França caiu numa ditadura militar. Bom, portanto, a primeira caricatura tem a ver com a ideia do imobilista. Bom, de facto, o imobilista não faz sentido quando nós falamos de uma ideologia conservadora. O imobilista é alguém que, pura e simplesmente, não só não percebe a realidade, como acredita que a realidade é um bloco estanque, imune a qualquer mudança. Eu não conheço nenhuma sociedade, nem a sociedade mais totalitária é imune à mudança. Não é? Em segundo lugar, há a caricatura habitual, que é a ideia do reacionário. Na verdade, um conservador não é um reacionário, mesmo que muitas expressões conservadoras tenham adquirido contornos reacionários, já lá vou, mas normalmente um conservador não é um reacionário pelo simples motivo de que um reacionário é ou representa aquilo que um conservador mais teme, que é a mentalidade radical. E nesse sentido, reacionário, revolucionário são, de certa forma, dois tipos ideais que, para um conservador, chegam a ser indistinguíveis. Um revolucionário é alguém que procura fazer um corte com o presente, de forma a tirar a sociedade para um futuro que o revolucionário acredita que seja um futuro glorioso, um futuro perfeito, uma utopia, etc. O reacionário age da mesma forma, mas não para o futuro, age em relação ao passado. O reacionário diz que é preciso fazer um corte com o presente, levar a sociedade muito para trás, para um estado onde a sociedade era uma sociedade perfeita, todas aquelas coisas, onde era possível andar na rua com segurança, tal, não é? De um Salazar em cada esquina, as coisas. Pronto, isto faz parte da mentalidade reacionária. Na verdade, um conservador entende que são duas formas radicais de olhar para o fenómeno político. Porque são duas formas que recusam o presente e aquilo que são os desafios do presente. Ou seja, são duas atitudes destrutivas. Okay. Bom, isto que vos tenho estado a apresentar é, na realidade, alguns traços gerais do conservadorismo, do conservadorismo na sua expressão mais básica e, sobretudo, do conservadorismo como ele emergiu em Inglaterra como resposta à Revolução Francesa. Isto significa que o conservadorismo não ganhou metástases ou não ganhou expressões que sejam expressões mais duras, mais violentas e até mais reacionárias. Naturalmente que sim. Aconteceu em todas as ideologias políticas. Não há nenhuma ideologia política que esteja imune às metástases da própria ideologia. O socialismo é um caso também. O socialismo, nós podemos falar do socialismo democrático ou da social-democracia, mas temos que nos lembrar que o socialismo democrático e a social-democracia emancipou-se de uma raiz marxista que também teve uma outra história nos países comunistas, por exemplo. Não é? Aliás, a própria emancipação do socialismo democrático e da social-democracia, sobretudo feita por teóricos como Bernstein, foi feita por teóricos de formação marxista, que recusaram o caminho, por exemplo, o caminho que a Rússia seguiu em 1917. No conservadorismo acontece exatamente a mesma coisa. E acontece sobretudo em França, onde houve, de facto, uma reação conservadora extrema. Curiosamente, quando escrevi o conservadorismo, tive uma conversa muito interessante com o Jaime Nogueira Pinto,
E ele dizia-me que, bom, é verdade que em França as coisas tomaram outras proporções, mas, João, tem que se lembrar que faz muito jeito ter o Canal da Mancha. E é verdade. Ou seja, uma coisa é estar a escrever sobre a Revolução Francesa quando se está em Londres, e se tem o Canal da Mancha, e o Canal da Mancha foi, de facto, ao longo da história de Inglaterra, foi uma válvula de segurança, até na Segunda Guerra Mundial. Outra coisa é estar em França a suportar a Revolução. E, nesse sentido, a reação francesa conservadora, Maître, Bonald, todos estes autores, é uma reação muitíssimo mais violenta à Revolução Francesa e é uma atitude restauracionista. No sentido de quê? No sentido de que estes autores acreditavam que a única forma de corrigir os excessos da Revolução era fazer a contra-revolução, era, no fundo, restaurar o trono e o altar. E aqui isto é uma grande diferença relativamente ao conservadorismo anglo-saxónico. Porquê? Porque Burke foi também ele um grande opositor da Revolução Francesa, mas um aspecto que, aliás, desagrada a uma parte dos conservadores, no final da sua vida, Burke afirmou, bom, eu fiz tudo o que podia para combater a Revolução Francesa, escrevi tudo o que tinha a escrever, mas se a Revolução Francesa triunfar, provavelmente teremos que interpretar isto como uma espécie de vontade ou desígnio divino. E, portanto, não é possível que os relógios, que os ponteiros do relógio voltem para trás. O mesmo não aconteceu em França, onde era exatamente a missão que os ponteiros do relógio voltassem para trás, que acompanha uma parte da tradição conservadora, não toda, mas uma parte da tradição conservadora, que ganhou mesmo contornos contra-revolucionários. E isto foi rejeitado por muitos autores franceses, o Benjamin Constant, que também se tinha oposto à Revolução Francesa, mas que a certa altura entendeu que pura e simplesmente a Revolução Francesa era um fato consumado e que, portanto, o mínimo que havia a fazer era, por assim dizer, aguentar os prejuízos da Revolução e tentar que a comunidade política pudesse sarar as suas feridas de forma a continuarem a viver em conjunto como nação. O mesmo não acontece com autores como Maître, por exemplo, que diziam muito simplesmente que a Revolução Francesa era um castigo divino, há uma interpretação teológica da Revolução Francesa. Ele diz mesmo, os revolucionários, jamais os revolucionários franceses podiam fazer uma revolução desta magnitude, eles são medíocres, portanto, nunca poderiam. E, portanto, isto só se explica pelo facto de Deus ter tido uma intervenção aqui. Mas, franceses, não desespereis, porque da mesma forma que Deus ajudou os revolucionários, Deus vai também ajudar os contra-revolucionários e nós vamos poder restaurar o trono e o altar. É verdade que o trono e o altar voltaram a ser restaurados. Em França houve o período do restauracionismo, entre 1815 e 1830, com os Bourbons, que acabou numa nova revolução. Ou seja, os Bourbons tentaram exatamente fazer o mesmo que tinha acontecido nos tempos de Luís XVI. Esta experiência acabou com uma nova revolução. Daí que se afirma muitas vezes que os Bourbons não aprenderam nada e não esqueceram nada, e de facto foi basicamente isso que aconteceu. Sobre o conservadorismo contemporâneo, hoje, o que é que nós podemos dizer sobre o conservadorismo contemporâneo? Bom, em primeiro lugar, nós podemos dizer que o conservadorismo, apesar de ter este conjunto de princípios, que são princípios muito importantes, é uma ideologia que, ao contrário das outras ideologias, tende a ter uma maior flexibilidade na forma como se relaciona com o fenómeno político. O que é que eu quero dizer com isto? Bom, quando nós olhamos para um liberal, ou quando nós olhamos para um socialista, por exemplo, e quando nós perguntamos a um liberal, a um socialista, qual é o valor mais importante, ou qual é o valor pelo qual o senhor está disposto a combater e a lutar politicamente, a resposta que um liberal ou um socialista do século XIX nos vão dar não é muito diferente da resposta que um liberal ou um socialista nos vão dar no século XXI. O liberal dirá que o valor mais importante é o valor da liberdade, independentemente das interpretações do que significa o conceito de liberdade. Isto tem várias noções de conceito de liberdade. Há autores que dizem que existem 200 conceitos da palavra liberdade. E um socialista dirá, mais coisa, menos coisa, que o valor mais importante é o valor da igualdade. Ou, como hoje se diz, da equidade. Não é? O grande problema é que um conservador não tem uma resposta para vos dar. Existem estes princípios, mas ele não pode dizer que a coisa mais importante é a liberdade, ou a igualdade, ou isto ou aquilo, pelo simples motivo de que aquilo que determina o valor de um valor é as circunstâncias. Por exemplo, no século XVIII o valor mais importante podia ser o valor da ordem. No século XX, muitos autores conservadores disseram que o valor mais importante a preservar era o valor da liberdade, sob a ameaça do nazifascismo ou sob a ameaça do comunismo. Isto significa que, para um conservador,
os valores devem ser hierarquizados de acordo com a circunstância histórica e de acordo com a ameaça, que tem que ser uma ameaça palpável, aos princípios, aos valores, às instituições que esse conservador considera importantes. E é exatamente por isto, por esta razão, que muitas vezes se afirma que o conservadorismo não é uma ideologia. Porque se o conservadorismo não tem um valor, seja o valor determinante, o guia, que nos faça aderir a uma causa política, muitos autores chegaram à conclusão, erradamente, quanto a mim, de que o conservadorismo não era uma ideologia. Na verdade, é uma ideologia, só que é uma ideologia diferente das anteriores. Enquanto que as outras ideologias são ideologias de natureza ativa, um liberal nunca está contente com o grau de liberdade de uma sociedade, que é sempre mais. Um socialista não está contente com o grau de igualdade de uma sociedade, que é sempre mais. O conservadorismo tende a ser uma ideologia reativa. Ou seja, tende a reagir a uma ameaça específica. E sem conhecer a natureza dessa ameaça, não é possível dizer qual é o valor mais importante. Desta forma é como um médico. Há médicos que a gente entra no consultório e ele já está a passar a receita. O conservador não faz isso. Primeiro ausculta, mede a tensão arterial, quer saber o histórico da família e depois ele é capaz de passar a receita. Ou de chegar a um diagnóstico. Em política, um conservador age exatamente da mesma forma. Sem conhecer a natureza da ameaça, a liberdade pode ser tão importante como a igualdade tão importante como a fraternidade, etc, etc, etc. Se há uma cidade, por exemplo, que está sob ataque terrorista, por exemplo, provavelmente uma atitude conservadora será a de entender que naquele momento específico o valor mais importante é o valor da segurança. Se uma sociedade pura e simplesmente tem um Estado que representa um peso muito considerável na economia desse país, dirá que o valor mais importante naquele momento é, por isso, simplesmente o valor da liberdade e da iniciativa privada. Que é sempre para tentar conservar a comunidade. Sempre para tentar conservar um modo de vida que o conservador entende como valioso e como precioso. Claro que, mesmo hoje em dia, existem várias tradições conservadoras em disputa. E isto leva-me a falar, para concluir, não sei se ainda estou dentro do tempo, leva-me a falar de uma filosofia conservadora que nos últimos anos tem sido muito referida e tem sido também referida agora, depois do que aconteceu em Paris, e que é a chamada ideologia neoconservadora. O que é o neoconservadorismo? E, de certa forma, porque é que os conservadores tradicionais tendem a olhar para o neoconservadorismo como uma grande traição ao espírito conservador. Aliás, eu quase é possível dizer que o nível de hostilidade que existe entre conservadores, neoconservadores, conservadores tradicionais, é muito maior do que aquela que existe entre conservadores e socialistas ou entre conservadores e liberais. Bom, o neoconservadorismo é uma filosofia que é, sobretudo, especificamente americana. Que tem a ver com o facto de muitos dos autores que vieram da esquerda confrontarem-se com as insuficiências do programa liberal no sentido americano da palavra, se confrontarem com as insuficiências do programa liberal, quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista externo. Do ponto de vista interno, um neoconservador dirá, ou diria, ou disse, que o conservadorismo, de facto, ganhou, juntamente com o liberalismo, a discussão económica. De facto, a ideia de economias planificadas é uma ideia que não faz já muito sentido, devido às experiências históricas, mas, por sua vez, o conservadorismo perdeu a batalha cultural e a batalha das ideias. Em coisas tão simples como temas como o aborto, legalização das drogas, a eutanásia, e por aí fora, por aí fora, por aí fora. E, portanto, um neoconservador acusará não a esquerda, mas acusará os próprios conservadores de terem cedido terreno a que tudo isto fosse pura e simplesmente tomado de assalto pela mentalidade progressista. Daí que muitos dos textos neoconservadores sobre política interna se ocupem precisamente de temas chamados, aquilo que se chama temas fraturantes, que podem ir desde discussões sobre o aborto até discussões sobre a pornografia, por exemplo. Será que a pornografia deve ser legal? Será que a pornografia deve ser produto de fácil acesso? Quais são as consequências da pornografia numa sociedade? Na formação dos jovens, por aí fora, por aí fora, por aí fora. Mas aquilo onde o neoconservadorismo dói, ou aquela parte onde realmente o neoconservadorismo dói, é nas relações internacionais.
Porque os neoconservadores têm uma específica formação, ou tiveram uma específica formação intelectual. É que normalmente eles vêm da esquerda trotskista. Isto significa que duas coisas. Eles têm uma fortíssima carga de idealismo e também têm uma fortíssima carga de anti-stalinismo. Isto significa o quê? Significa que para muitos neoconservadores em meados do século XX a principal ameaça era a União Soviética. E eles acusavam os conservadores de não darem devido relevo àquilo que se estava a passar num contexto de Guerra Fria. E concluem este raciocínio dizendo, outra coisa ainda mais profunda, dizendo que, para garantir a segurança da República, muitas vezes os Estados Unidos não podem optar por uma posição isolacionista, porque muitas vezes os interesses dos Estados Unidos podem até estar fora das fronteiras geográficas dos Estados Unidos. Ou seja, a ideia de que o país está seguro porque consegue garantir a segurança das suas fronteiras é uma ideia errada. E como exemplo, eles davam um exemplo óbvio da Segunda Guerra Mundial. Não é por acaso que o presidente Roosevelt era considerado, apesar de ser um democrata, era considerado um grande nome do pensamento neoconservador, porque o Roosevelt simboliza precisamente esta ideia de que, quando a Europa estava sitiada pelas tropas de Hitler, era do interesse dos Estados Unidos marchar para a Europa. Interesses económicos, com certeza, mas também interesses civilizacionais. E, portanto, se assim foi na Segunda Guerra Mundial, porque é que não há de ser assim, por exemplo, quando existe uma ameaça islamita, campos de treino no Médio Oriente e por aí fora. E, de certa forma, a ideologia neoconservadora foi a ideologia que assentou como uma luva quando se deu os atentados do 11 de setembro de 2001. Era, de certa forma, a ideologia que mais se justificava naquele momento, justificava no sentido era aquela que estava mais à mão e que oferecia os instrumentos conceptuais mais imediatos para se lidar com esta ameaça. Independentemente de discutirmos aqui se foi ou não acertado os Estados Unidos terem participado nas campanhas do Afeganistão ou do Iraque. E, portanto, basicamente hoje a grande discussão que acontece sobretudo nos Estados Unidos é uma discussão que tem este tema como um tema central. Qual é o papel dos Estados Unidos num contexto mundial? Será que os Estados Unidos devem combater as suas guerras fora das suas fronteiras? E até que ponto, não o fazendo, isso é uma ameaça para a segurança dos Estados Unidos? E depois, junto a isto, obviamente, também uma parte muito vigorosa de luta do ponto de vista cultural. E aí passa essencialmente por temas como a eutanásia, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o aborto, etc. Ou seja, o neoconservadorismo, apesar de ser muito criticado por outros conservadores, é uma das ideologias mais influentes dentro da família conservadora que existe nos Estados Unidos. Contas feitas, o que é que nós podemos basicamente dizer? Bom, o que nós podemos basicamente dizer é que o conservadorismo não deve ser em nenhuma sociedade pluralista a única ideologia dominante. Uma sociedade pluralista é feita de várias correntes ideológicas. Uma certa dose de progressismo é importante. Uma certa dose de progressismo é importante até para que existam algumas conquistas importantes no interior dessa sociedade, mas, ao mesmo tempo, também é importante aquilo que eu designava como a pedra na engrenagem de uma sociedade. Ou seja, enquanto existem aqueles que questionam continuamente, mas por que não, é muito importante que alguém questione porque sim. Porque só questionando porque sim é que aqueles que se lançam impensadamente em reformas que muitas vezes atingem o que é mais essencial numa sociedade, repensam aquilo que estão a fazer e, repensando o que estão a fazer, contribuem basicamente para conservar os princípios que são fundamentais para uma sociedade democrática e pluralista. Muito obrigado. Muito obrigada.